Boa tarde a todos e a todas. Hoje eu gostaria de usar meu tempo nessa tribuna para resgatar um importante debate sobre a reforma tributária. Debate esse que foi trazido a Araraquara, vereador Boi, na última semana, com a visita da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Apesar da importância desse tipo de tema, infelizmente, existem algumas pessoas que alegam que a Câmara de Araraquara não tem que fazer esse tipo de debate, viu, Ernesto? Que é algo que não tem importância para o nosso município. Mas essas pessoas se esquecem que as questões nacionais afetam diretamente a nossa população. Por exemplo, zeladoria, a pavimentação e demais políticas públicas municipais depende como é conduzida a legislação tributária no país e de como é a participação dos municípios na cobrança e no recebimento de impostos. Portanto, a construção de uma reforma tributária que seja realmente transformadora exige um debate profundo que deve obrigatoriamente contar com a participação dos poderes públicos municipais e da sociedade civil como um todo. Na minha visão, temos 3 pilares que devem nortear a discussão sobre a reforma tributária no Brasil: eficiência, sustentabilidade e equidade. O pilar de eficiência, no meu ponto de vista, deve-se atentar à simplificação das reformas e recolhimento de impostos, diminuindo a burocracia na estrutura de cobrança, elevando uma divisão proporcionalmente equilibrada da arrecadação entre os entes federativos. Ainda nesse pilar, é muito importante que a reforma tributária tenha mecanismo que combate rigorosamente a sonegação de impostos, que tem custado, em média, nos últimos anos, cerca de R$500 bilhão aos cofres públicos. Ou seja, daria para financiar 3 anos de Bolsa Família com essa quantia que é realmente sonegada. Outro pilar fundamental, Lineu, que deve nortear a construção da reforma tributária é a questão de sustentabilidade ambiental. Vivemos um momento muito grave em função das mudanças climáticas, um momento onde precisamos cuidar do meio ambiente para que nossos filhos, netos, bisnetos tenham um ambiente adequado para viverem no futuro. Nesse sentido, não podemos admitir que estados ou municípios, Carlão, ofereçam isenções fiscais à indústria que provoca o desmatamento de nossas florestas, ou que sejam altamente poluidoras, bem como indústrias, vereador Alcindo, nocivos à saúde dos brasileiros, como a indústria de tabagista, por exemplo. Portanto, nesses casos, a tributação deve ser progressiva e onerosa sobre esses produtos que impactam o meio ambiente e a saúde da população. Por fim, temos o pilar que, ao meu modo de ver, é o mais urgente de todos, que é a equidade. O fato que o nosso país, os mais ricos, Carlão, pagam proporcionalmente pouco imposto, enquanto os mais pobres, vereadora Fabi, pagam muito imposto. É urgente que grandes fortunas, viu, vereador Clemente, sejam devidamente taxadas. Vou repetir. É urgente que grandes fortunas sejam devidamente taxadas. É urgente que haja uma taxação sobre lucros e dividendos. É urgente que haja imposto justo que incida sobre grandes heranças. É uma grande ironia quando observamos que grupos liberais que defendem com unhas e dentes a meritocracia, mas não dão um pio quando o assunto é taxação de grandes heranças. É sempre importante frisar, grandes heranças são aquelas acima, Carlão, de 15 milhões de reais.
O trabalhador que lutou a vida inteira para deixar uma casa, um carro, uma poupança para seus filhos e netos, viu, vereador El, não deve ser tributados nesses moldes. Para finalizar, é importante reforçar que essa é uma discussão que precisa ser clara, objetiva, porque quando falamos sobre o imposto no Brasil, há um forte trabalho de desinformação, viu, vereadora Filipa, que muitas vezes é estimulado pelos grupos que são beneficiados pelo atual sistema tributário brasileiro. E também é muito importante reforçar, esse é um debate que, sim, precisa necessariamente ser feito nos municípios. E, afinal, estamos falando de um impacto direto na receita dos municípios. Essa receita que é usada para financiar as políticas públicas municipais. E só para adiantar uma discussão, na próxima semana eu vou trazer outra questão muito importante para Araraquara. Estou terminando, viu, presidente? Relacionado ao Hospital Caibar Chute, onde estamos trabalhando para solucionar as dificuldades dessa tão importante instituição do nosso município. Muito obrigado, presidente.